A graça e a paz do Senhor Jesus, igreja. Amém? Glórias a Deus. Um prazer estar de volta em casa, tanto na nossa cidade quanto na nossa igreja querida. Eu e a Su, estamos nesse tempo, né? Voltando de Vitória, um tempo abençoado, uma igreja abençoada, pessoal da PIBJC, Deus os abençoe, um beijão. E glórias a Deus, estarmos de volta para casa, nesse tempo tão importante. Eu costumo dizer que nós somos internacionalmente desconhecidos, né? Mas algumas pessoas aqui, pela nossa convivência, sabem, conhecem a gente, mas nossa história com a PIB é uma história bem longa, bem antiga. Foi aqui que eu nasci e nasci de novo também aqui. E a gente preparou umas fotos só para que você que ainda não nos conhece, poder conhecer um pouquinho da nossa história. Isso aí, né, estou sendo batizado pelo pastor Jonathan, lá em 78, então nasci na fé aqui neste lugar, fui presidente da Hall de Bebês, né? Tinha embaixador do rei e tudo mais aqui na igreja. Vamos lá. Essa foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de pregar. Eu preguei aqui também na PIB, né? Com 11 anos, o pastor Jonathan cometeu essa loucura aí de ceder o púlpito. E você vai chegar no final desse culto fazendo duas perguntas. Puxa, pastor, você prega desde os 11 anos? Eu vou falar assim, daí alguns vão sair daqui dizendo, já estava na hora de aprender, não é? Mas foi aqui que Deus nos chamou para o ministério também. Aí é uma cópia da ata do batismo, pode passar. Aí foi o meu concílio, foi aqui também, na PIB, em dezembro de 94. E esse foi um tempo intenso, porque foi o concílio em dezembro, nosso casamento em janeiro, e depois a ordenação já em fevereiro também. Aí é o nosso casamento, aqui na PIB também. Eu e essa princesa linda, né? Aqui. Isso foi 7 de janeiro de 95. E logo em seguida a ordenação, que aconteceu lá na igreja do Cerradinho, mas foi uma ordenação promovida pela PIB, né? Então a gente está muito feliz. Tem uma outra foto. Esse foi em 2000 e 2001, quando eu e a Su estávamos liderando o Ministério de Famílias aqui, há 22 anos atrás, né? Ali uma foto de uma caravana lá para um encontro ali em Sumaré. E a gente, nessa época, éramos apenas eu, a Su, o Pedro e a Pietra. Mas há uma última foto, né? Essa aí já é do concílio também, pode passar. E a foto da família atualizada, né? Somos eu, a Su e os 3 filhos, Pedro, Pietra e Paola. E aí já está a Norinha, a Raíssa, e o candidato a genro, o Mateus, e o Noah, né? Nosso bebezão ali de pelo, né? Como sempre digo, 3 filhos é complicado. Eu não consegui voltar o corpo depois do 3º filho, né? Então, foi uma dificuldade. Su. Graça e paz da parte de Jesus, amém? Eu também quero dizer que é o seguinte, hoje de manhã alguém chegou e falou assim, nossa, ficou loiro. Eu falei assim, mulher não envelhece, enloirece, né, gente? Tem que ser assim. Mas nós estamos muito felizes de estar aqui nesse tempo e eu tenho plena certeza de que os irmãos serão bênção na nossa vida e o nosso desejo, a nossa oração tem sido que nós sejamos bênção também na vida dos irmãos nesse tempo. E que nós estamos muito felizes em estar revendo pessoas e também conhecendo novas pessoas aqui. E será um tempo muito precioso, irmãos. Nós estamos, assim, ansiosos por isso também. Amém? A gente vai fazer aquela selfie especial para marcar esse momento, né? Do retorno. Vamos lá, o primeiro pessoal aqui do centro. Dá um oi aí. Glória a Deus. Vamos lá. Olha lá, amorzão. E aqui. O homem da selfie. Glórias a Deus, glórias a Deus. Muito bom estar de volta em casa, tá bom? Muito bom estar na nossa terra. Hoje cedo já teve culto com chamamé, foi bom demais. Difícil foi ficar com o pezinho parado, né? Mas muito bom estar de volta em casa. E em casa várias vezes, né? Na nossa casa, na nossa cidade e na nossa igreja, que nós tanto amamos. Agradecemos a Deus,
ao Gilson, a acolhida calorosa da equipe também, sobre a nossa vida. Vamos à palavra. Hoje nós vamos falar sobre beco sem saída, esse é o tema da palavra. E quantas vezes, nós estamos vivendo uma situação em que nos sentimos assim encurralados? Quantas vezes nós sentimos que estamos num momento da nossa vida em que a gente precisa realmente de uma intervenção divina, de algo acontecendo, porque não temos escapatória, não temos opções para escolher. A palavra está baseada no livro do Êxodo, no capítulo 14. Eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta, ou ligasse seu dispositivo aí, seu aplicativo de Bíblia. Êxodo 14 vai ser a base da palavra dessa manhã. Beco sem saída são esses momentos de vida tão difíceis. Eu entendo, e há um sentimento também como nação, que nós estamos vivendo algo parecido também como nação brasileira, como povo de Deus também nesse tempo. Quais são as alternativas que nós temos? Para onde? Quais são as direções efetivas pelas quais o Brasil vai passar nos próximos dias, nos próximos anos? Nós não sabemos, nos sentimos de alguma maneira ansiosos como cidadãos, mas também esperançosos como cidadãos do céu que somos, mas em toda a nossa história, seja coletivamente, seja individualmente, ou nós já passamos por uma situação de beco sem saída, ou nós estamos numa situação em que nos sentimos assim, pressionados, encurralados. E antes de pensar o que Deus espera e quais as coisas que nós podemos aprender em Deus, de como agir nesse tempo, é importante esclarecer 4 coisas. Primeiro, é aquilo mesmo que nos leva a um beco sem saída. E são 4 fatores que muitas vezes nos colocam num beco sem saída. Primeiro, é uma má orientação. Na nossa antiga cidade, Vitória, quando nós chegamos, uma cidade bem complexa, bem diferente da nossa, uma grande região metropolitana, 2,5 milhões de habitantes, a grande Vitória, em muitos lugares, por ser orla, é muito difícil, não é tudo quadradinho, que dá até para jogar xadrez aqui no mapa de Campo Grande, uma rua vai, outra vem, se perder em Campo Grande é quase impossível, não é assim em Vitória. E eu usava muito o GPS no começo, para me situar, e quantas vezes o GPS nos levava a lugares assim, que a gente queria estar em qualquer outro lugar, menos ali. Quantas vezes nos encontramos em ruas assim, bem diferentes. Uma vez assim, errando o caminho, peguei uma rua que só passava o carro. Daqui a pouco, quando eu virei o carro assim, 2 caras sem camisa, puseram a mão sobre o capô. Minhas filhas falaram assim: pai, que necessidade que nós temos de estar aqui, Que necessidade. E Deus, era coisa boa, graças a Deus, nada de mal aconteceu. Muitas vezes uma má orientação, uma orientação equivocada. Você foi procurar conselho com quem não tem autoridade para te dar aquele conselho, ou se tem, pode ter te dado um mau aconselhamento, uma orientação mal feita, pode te colocar numa situação de beco sem saída. Mas não somente isso, também escolhas erradas. Quantas vezes a gente coloca em compromissos de financeiros excedentes daquilo que a gente pode pagar? Quantas vezes a gente toma decisões erradas financeiras, na própria vida? Quantas vezes acatamos para a nossa história um jugo desigual, situações que em algum momento vão nos colocar numa questão de um beco sem saída, que vão nos deixar numa situação de aperto, numa situação sem muitas escolhas, sem muitas opções. Situações inesperadas, não estava no planejamento, não fazia parte do plano, estava vindo tudo certo, mas daqui a pouco o improvável atravessa a nossa porta, entra na nossa história. É um envelope que a gente abre com o resultado de um exame, e ali nós vamos ter que começar um caminho de lidar com uma situação, com uma doença, com uma enfermidade. É uma demissão num tempo de crise, em que a gente chega de manhã para trabalhar e recebe a notícia de que nós não fazemos mais parte do corpo de colaboradores. Situações improváveis, situações não planejadas, também nos levam a beco
beco sem saída. Situações que a gente não pode, de maneira nenhuma, estar com elas sob controle, muitas vezes nos levam também para becos sem saídas. Ou seja por má orientação, seja por escolhas erradas, seja pelo improvável, muitas vezes nos encontramos ali. O que fazer agora? Para onde eu vou? Não tem nem para onde sair. Mas há um quarto fator que nos coloca também em situações assim. É a vontade de Deus. Muitas vezes nos encontramos nesses lugares, porque Deus nos conduziu ali. E agora, nesse exato momento, a gente entra no texto bíblico. Abra a sua Bíblia. Êxodo 14, versículo 1 e 2. Nós vamos começar a ver um movimento de Deus. A história é conhecida, todo mundo conhece. É a história do povo saindo do Egito. Enfim, depois de 400 anos, a libertação chegou. E o povo está encaminhando, liderados por Moisés. Mas daí Deus fala, 14 versículo 1, disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Piairote, entre Migdal e o mar, entre Baal-Zefon, em frente dele vos acampareis junto ao mar. Traduzindo, Deus pede para o povo desviar uma rota. Deus pede para que o povo mude o caminho. Deus pede, fala, olha, dá um passinho atrás aqui e vocês vão para outro lugar. E muitas vezes a nossa vida está nessa situação. Deus está nos dando uma palavra, uma direção, ou está estreitando caminhos para que a gente em algum momento possa estar vivendo uma situação onde a nossa fé vai ser provada e aperfeiçoada. Onde nós vamos estar dependendo de que Ele faça algo extraordinário. No caso específico, não era um capricho de Deus. Não, mudei meu plano, mudei de ideia. O texto vai continuar dizendo que Faraó, vendo que o povo mudou de direção, falou, o povo está perdido, eles não sabem para onde ir, vamos atacar, vamos para cima deles. Deus estava usando aquela situação já para incentivar o coração de Faraó a perseguir o seu próprio povo. E aí nós estamos diante dessa situação, chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles, versículo 10, porque o beco sem saída não é apenas um lugar onde eu não tenho opções para ir embora. Um beco sem saída, ele não se configura, ele não se caracteriza apenas por um lugar onde eu não tenho uma escapatória, ele se configura também, além daquilo que é o meu impedimento, além daquilo que é a muralha que está na minha frente, eu tenho uma situação me pressionando, é um prazo que está vencendo, é um boleto que tem que ser pago amanhã, às vezes já é uma renegociação daquilo que eu precisava, eu tenho que entregar um relatório, eu tenho que fazer algo importante, na frente eu tenho uma impossibilidade, nas costas me pressionando, tem os prazos, tem os dias. Senhor, eu preciso dessa resposta. Senhor, eu preciso dessa intervenção. Meu prazo está acabando. Becos sem saída são assim. Além do impedimento, além da barreira, ainda vem a pressão. Quantas vezes, talvez ali no pé da sua cama, de joelhos, você falou, Senhor, não tem mais. Eu não tenho mais tempo. Eu não falei isso no primeiro culto, mas gostaria de lembrar que todas as vezes que eu falo para Deus, Senhor, eu não tenho mais tempo, daí eu lembro instantaneamente, eu estou lidando com alguém que tem todo o tempo do mundo. Quando eu digo, Senhor, já acabou, Senhor, já não dá mais, Senhor, já está cheirando mal, Ele pode chegar, inclusive no meu tempo, atrasado aos meus olhos, porque Ele vai chegar com a sua provisão e com a sua providência. Mas é assim que eu me sinto. E esse texto agora vai me ensinar pelo menos 5 lições que eu queria compartilhar com você, do que Deus espera que você faça, que você haja em tempos de beco sem saída. Em primeiro lugar, não dê ouvidos às palavras de derrota. Afirme as promessas de Deus. Repita comigo, afirme as promessas de Deus. Diga comigo,
Afirme as promessas de Deus. Êxodo 14:11. E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é essa a palavra que a gente falou para você? Deixa-nos aqui servindo Faraó. E você nos trouxe a esse deserto. Porém, Moisés disse ao povo: não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Diga amém. Queridos, em tempo de crise, em tempos de beco sem saída, em tempo de falta de opções, você tem que trazer à mente as promessas do Senhor. O profeta diz: eu vou trazer à memória aquilo que me traz esperança. Muitas vezes nós nos enchemos de notícias, nós nos enchemos ali. O que está rolando no Twitter hoje? A gente começa o dia lendo jornal, vendo notícia, assistindo noticiário, e o nosso coração se enche de pavor, se enche de medo. Eu quero te dizer: comece o seu dia se enchendo da palavra do Senhor. Em nome de Jesus, direi do Senhor: Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, é nele que eu confio. Diga já na sua manhã, traga à mente a palavra do Senhor, a promessa do Senhor: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé. Eis que não dormitará o guarda de Israel. Aquele que te guarda, Ele é a tua sombra, a tua direita. Não deixará o sol te molestar. Ele guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora e para sempre. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. Traz à memória a palavra e as promessas do Senhor. São elas que vão te sustentar em dia que os teus prazos estiverem acabando. Antes de qualquer notícia, ouça o que o céu está dizendo. Sempre haverá murmuradores, sempre haverá gente com pessimismo, gente com o coração derrotado. Muitas vezes nós nos sentimos assim. Não tem mais, não tem solução, está acabado. A gente bate o martelo, mas só o Senhor pode dar a palavra final. É nele que está a resposta certa. A gente pode fazer planos, a gente pode ter nossas impressões, a gente pode fazer nossas análises, a gente pode ver como está o cenário, mas só do Senhor vem a palavra certa. É da boca dele que você tem que ouvir a notícia. 1 Coríntios 10 diz sobre isso. Depois você vai lá, lê do 1 ao 11. Todos estavam passando pelas mesmas experiências, pela nuvem, pelo mar, mas muitos pereceram no caminho, porque deram ouvido àquilo que estava em volta, olharam as circunstâncias, olharam as probabilidades. Eu quero te lembrar nessa manhã: olhe para a palavra do Senhor. Segundo, não aceite ficar paralisado. Enfrente o problema. Repita comigo: enfrente o problema. Novamente, igreja, enfrente o problema. Então disse o Senhor a Moisés: por que você está clamando? Diz ao povo, aos filhos de Israel que marchem. A fé é uma atitude. A fé é uma atitude ativa. Alguns, isso aí a teologia vai se dividir, nós não vamos entrar nesse campo. Alguns dizem que o mar foi se abrindo à medida em que o povo marchava. Outros dizem que o mar se abriu todo e eles passaram. Mas o certo desse texto é de que Deus espera de nós uma atitude de ousar em fé. Ele pergunta: Moisés, por que está orando ainda? Por que ainda está clamando a mim? É hora de marchar. Diz para esse povo que está na hora de agir. Diz a esse povo que está na hora da atitude. A palavra do Senhor nos diz no Novo Testamento de que os sinais seguirão os que creem. Nós não somos caçadores de sinais.
Nós não somos daquele povo que, vamos tal igreja hoje, porque lá está tendo sinal. Teve uma reunião avivada em tal lugar, vamos lá, porque Deus está fazendo sinais lá. Nós não somos caçadores de sinais, nós somos imãs de sinais. Enquanto você está caminhando, meu irmão, enquanto você está caminhando, minha irmã, em fé, ousando na palavra, o Senhor está fazendo proezas. O Senhor está quebrando estruturas, o Senhor está aplanando os caminhos, o Senhor está indo à frente, está quebrando ferrolhos. É assim que funciona. Haja em fé e creia de que Ele está e irá honrar a sua palavra. Sabe? O justo viverá da fé, Hebreus 10, 38. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas nós aqui da PIB, nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que permanecem para a salvação da alma. Amém? Não vamos recuar. Estamos firmados na palavra do Senhor, estamos comprometidos com a palavra do Senhor, e enquanto o Senhor estiver falando, nós vamos, nós não esperamos sinais acontecerem, nós produzimos sinais pela fé, para que pessoas possam ser alcançadas pelo Evangelho. Contra todas as probabilidades, às vezes, sabemos que o Senhor vai agir no tempo certo. Amém? Terceiro, não reclame do que você não tem. Use os recursos que Deus lhe deu. Você pode repetir? Use. A palavra do Senhor está agora, já estamos no versículo 16 e diz: e tu, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Nós somos especialistas em fazer listas do que falta. Como que a gente faz compra de mercado, queridos? Qual que é a primeira providência para fazer compra de mercado? Vê aí o que não tem, não é assim? Somos especialistas em listar o que não tem. A gente consegue achar com muita facilidade, falta nas pessoas, aquilo que elas precisavam ter e não tem. A gente tem muita facilidade de olhar para a nossa vida e falar: se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, se eu fizesse, se Deus me desse isso, daí seria diferente. Nós somos especialistas em listar aquilo que a gente não tem. A gente não joga, por exemplo, na loteria, não é verdade? Sim ou não? Posso ver um amém? Amém. Mas quem aqui já gastou o dinheiro da Mega Sena mentalmente? Eu estou sentindo que eu não sou pecador sozinho aqui. Irmão, quando eu começo a ver, a Mega Sena da virada vai dar o prêmio de tanto, e eu começo a gastar aquele dinheiro na minha cabeça, até casa para minha sogra eu dou. A gente fica tão bom, né? Eu falo, até uma casa para minha sogra eu vou comprar. A única coisa que eu não falo é que é bem longe da minha, mas... E a gente fala, se eu tivesse isso, se eu tivesse esse recurso, olha o que nós poderíamos fazer se tiver. Não é o que nós poderíamos ter, é aquilo que nós já temos. Não dá tempo da gente fazer isso com tanta profundidade, mas a vara, o cajado de Moisés, ele era um estereótipo da graça. A graça de Deus, ela se revela plenamente em Cristo Jesus. Mas a palavra vai me ensinando e vai me mostrando no Velho Testamento manifestações da graça de Deus. E aqui Moisés está numa mesma situação que o apóstolo Paulo compartilha com a gente no Novo Testamento. Paulo, ele chega para o Senhor e diz: Senhor, esse inimigo, ele vem, eu estou me sentindo esbofeteado, eu já orei 1, 2, 3 vezes, e eu tenho sido ofendido, eu tenho sido como se esbofeteado mesmo por esse inimigo, e nesse momento, Senhor, eu estou clamando, nesse instante Paulo ouve uma voz do Senhor que lhe diz: a minha graça te basta. O que diz? A minha graça te basta. Essa palavra para Paulo é a mesma palavra que Deus deu para Moisés. Moisés, o que você tem na tua mão? Sempre eu olhava esse texto de Paulo e pensava assim: bem, a
Explicação é o seguinte: Paulo, a vida está difícil, você está sendo perseguido, você está tendo que enfrentar aí uma doença, você está tendo que enfrentar perseguição, mas Paulo, você já tem minha graça, se contenta com isso, né? Se alegra nisso, daqui a pouco nós estamos juntos aqui no céu. Mas não é isso que o texto está dizendo. Deus está falando para Paulo, o Senhor Jesus está falando para Paulo: você já tem o que precisa para vencer esse inimigo. Eu já derramei graça sobre você. Você já tem o Espírito Santo de Deus. Você já tem poder, você já tem autoridade para enfrentar este problema. Moisés, por que está clamando ainda? O que você tem aí na sua mão? Estende. Eu já te dei autoridade. Nesse cajado, eu já provei para você em outras situações, que eu coloquei a minha autoridade com você. Esse cajado, ele representa mais do que um pedaço de pau na sua mão. É uma autoridade concedida. Levanta esse cajado, para que eu esteja agindo com a autoridade que eu já te dei. Porque está clamando outra vez, porque está orando outra vez, porque está insistindo outra vez com este assunto diante de mim, Paulo. Eu já te dei a minha graça, eu já te dei os recursos, eu já te enchi do meu Espírito Santo, eu já te capacitei de poder para que você enfrente isso. Marcha, Paulo, faz, Moisés. A minha graça te abraça. Não despreze aquilo que Deus já te colocou na sua mão. Não despreze aquilo que Ele já confiou na sua mão. Muitas vezes o seu pequeno grupo, pessoas ali com necessidades, pessoas precisando de um cuidado. Muitas vezes você sonha com um grande ministério. Muitas vezes você sonha com grandes coisas. Eu quero fazer grandes coisas para o Senhor. Você está cuidando das pequenas coisas que Ele já te deu. Há um menino que eu conhecia em Vitória, ele é um ministro de louvor, o nome dele é Ludi Anderson. Ele recebeu a missão de cuidar de uma das equipes de louvor da igreja, dentro do ministério de adoração. E o Ludinho, junto com a sua equipe, eles vão, nós temos um culto, é um lugar, estou ainda fazendo a transição. Um lugar bem amplo para mais de 2.000 pessoas, então temos um culto apenas ali naquela igreja. E ele, com a sua equipe, eles vão 2 horas da tarde, fora os outros ensaios técnicos. E ali ele vai pastorear a sua equipe, para que no momento da ministração, o coração de todos esteja alinhado a Deus, estejam cuidados, sabendo a direção. Na pandemia, quantas vezes eu vi o Ludinho sozinho no templo, usando a estrutura da igreja, para fazer lives de adoração para pequenas comunidades que não podiam. Deus deu um ministério. Talvez para muitas pessoas possa parecer algo simples, mas Deus já te deu. Deus já te deu esse recurso. Quando Ele colocou o filho dentro da sua casa, quando Ele colocou aquele nenê, um tremendo campo missionário, que é o coração do seu filho. Quem que vai assumir essa responsabilidade? Levanta o cajado, pega a autoridade que Deus te deu sobre as coisas que Deus te colocou e age com autoridade em nome de Cristo Jesus. 4, não duvide, confie na palavra de Deus. Você pode repetir comigo? Confie na palavra de Deus. Versículo 22. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro, à sua direita e à sua esquerda. Pastor, me ensina aqui o esquema da água. Qualquer um? É engraçado, porque é muito interessante, Muitas vezes a gente tem um negócio meio esotérico na igreja, irmãos. No final do culto, chegou uma irmãzinha para mim e falou: pastor, eu posso beber, porque a gente toma água, eu posso beber da água ungida? Eu falei: irmã, é uma água babada, não é ungida não. A palavra do Senhor, ela, por definição, ela é viva, ela é eficaz,
por definição, ela é baliza. Quando eu vejo esse texto, quando eu vejo e olho para essa passagem, o que eu vejo aqui é algo tremendo. Porque para a gente, a visão da passagem pelo Mar Vermelho, ela pode ser assim, já costumeira, a gente ouve essa história desde pequeno. Mas eu começo a imaginar aquele paredão de água, de um lado e do outro. Aquele aquário natural, gigante. Eu não consigo não pensar em que aquele povo está passando e eles estão vendo tubarão andando aqui, a arraia, os peixes. Bem, é assim que eu consigo imaginar. Eu não penso que é simples você falar assim, ó, abriu esse paredão aí, nunca aconteceu isso antes na história não. Mas pode passar tranquilinho. Não sei se vocês já viram aqueles vídeos daquele pessoal tendo que andar aqueles desfiladeiros enormes que o pessoal põe aquelas passarelas de vidro e algumas pessoas travam ali no meio. Eu sou dos que ia travar, irmão. Porque não é simples. Aqui a palavra diz que da direita e da esquerda se levanta um paredão de água para que o povo passe em segurança. Só que me ensina tanto sobre confiar na palavra de Deus, porque a única coisa que estava sustentando aqueles muros de água era a palavra e a autoridade da palavra de Deus. E aí eu lembro quando a instrução é dada para Josué, olha, está vendo essa palavra que eu te dei, ser forte, ser corajoso, não desvies nem para a direita nem para a esquerda. Assim é a palavra de Deus, assim é a palavra de Deus, é improvável, às vezes até parece um absurdo, às vezes até parece uma coisa que impossível de acontecer, uma parede de água no meio do mar, mas para você passar em segurança tem que estar ali no meio, porque essa mesma palavra de Deus que sustenta essas paredes de água, são as águas que quando ouvirem a voz do Senhor, vão voltar e matar um exército dos egípcios. As pessoas muitas vezes ficam muito intrigadas, como que pode ser, como que a palavra de Deus, é a palavra de Deus, e a gente tem que aprofundar, a gente tem que aprender, a gente tem que querer saber dessa palavra na sua profundidade. Tem sim, mas ela é tão simples, e ela é tão poderosa. A irmã nova convertida estava lendo e se alegrando e dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nisso chegou um teólogo perto e perguntou, você está lendo a Bíblia, o que foi? Não, olha, eu estou aqui vendo como que o povo de Deus passou em seco no meio do mar. Aquele teólogo, tão estudado, ele disse, não, deixa eu te explicar, não é bem assim não. É que nessa época do ano, bate um vento e as águas abrem, mas na realidade é uma coisa muito baixa, né? Eles passam como se fosse assim, com um pezinho na água, é um movimento natural do vento que acontece lá. Ah, tá bom, e ela continua lendo, ele se afasta, daqui a pouco ela, glória a Deus, ele volta, o que foi? Ela falou, estou dando glória a Deus, como que Deus matou um exército inteiro com meio palmo de água só. Teologia é bom, eu sou teólogo por formação, mas antes de tudo eu sou apaixonado por essa palavra que me sustenta no meio mais improvável. Sabe, se a Bíblia dissesse que Jonas tinha engolido a baleia, eu acreditava. Tem gente até hoje discutindo quem que engoliu Jonas, que tamanho que é essa baleia, esse grande peixe, que tem lugar que o termo é um, no outro lugar o termo é outro, mas se a Bíblia tivesse falado assim, que olhando para o meu estômago, acho que cabe uma baleia. Quinto, não se contente com o bom, permaneça firme até possuir vitória completa. Você pode repetir comigo? Permaneça firme até possuir vitória completa. Versículo 27. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou a sua força ao amanhecer, e os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele,
E o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Estamos ali, o povo está carecendo de um milagre, o povo está carecendo de um livramento, o povo está sob pressão, a pressão é dupla, não há para onde ir, e atrás vem um exército inimigo com sangue nos olhos para querer destruir. Deus faz o livramento, isso é muito bom, isso é maravilhoso, mas não permita que o bom seja inimigo do melhor na sua vida. Não permita que aquilo que Deus já fez de bom te impeça de desfrutar o melhor. E eles então passam em seco, eles vão até o outro lado. A palavra do Senhor que Moisés havia dado, esses egípcios que hoje vocês estão perseguindo, nunca mais vocês vão ver. A palavra está cumprida, mas ainda há um melhor. Passar pelo mar é extraordinário, é uma bênção, é muito bom, mas ainda não é o melhor. Nós temos um chavão, né? Nós temos um slogan, não sei como que eu posso dizer, no meio evangélico que diz: o melhor de Deus está por vir. Eu tenho um problema com essa frase. Em primeiro lugar, parcialmente ela é verdade, mas parcialmente eu não posso concordar. Primeiro, porque o melhor de Deus na minha vida já veio, é Jesus, diga amém. Esse é o melhor de Deus. Pode algo melhor do que isso vir? Há algo melhor na sua vida que possa vir que não seja Jesus? Então diga, o melhor de Deus já veio. Mas por que a gente diz, né? E eu não estou aqui para criticar essa expressão, mas para que você entenda, o melhor de Deus está por vir à medida que o meu relacionamento com Cristo vai me possibilitando experimentar maior profundidade com o Senhor. Então o melhor de Deus na minha vida já veio, foi Cristo. Nada melhor do que isso pode acontecer. Mas à medida que eu ando com Cristo, eu vou vendo com clareza o que é este melhor. Nesse sentido eu posso dizer que está por vir mesmo, que eu ainda não conheço toda a grandeza, toda a profundidade da vida de Cristo. Aqui está o povo, do outro lado do mar. Grande livramento da mão do Senhor, o bom aconteceu, mas o melhor estava por vir, o melhor era a conquista da terra prometida. Mas deixa eu te lembrar, a maioria esmagadora desse povo que atravessou o mar não entrou na terra prometida, porque eles ficaram com o bom e não experimentaram o melhor. Eu quero te dizer uma coisa, é muito fácil para Deus te tirar de um beco sem saída. É muito fácil para Deus livrar o seu povo do Egito. Mas dá muito trabalho para Deus tirar o Egito do coração do povo. Tirar o Egito de dentro de nós dá muito trabalho. Aquele povo precisou ficar andando em círculos 40 anos, peregrinando pelo deserto, porque muito do Egito ainda estava no seu coração. À luz do primeiro problema, eles murmuravam. À luz da primeira oportunidade, eles vacilavam com o Senhor. À luz do primeiro conflito, eles se tornavam incrédulos, reclamavam o tempo todo. Quando puderam, quando sentiram de alguma maneira liberdade para fazer isso, fizeram bezerro de ouro, construíram idolatria. O mesmo povo que tinha visto as maravilhas das pragas, que tinha visto o mar se abrir, que era guardado pela nuvem e pela coluna de fogo. Este mesmo povo pereceu no deserto, sem desfrutar do melhor. Porque Deus, e eu te digo isso com muita certeza, vai te tirar do beco sem saída. Mas eu quero te perguntar nessa manhã, e depois? Você está pronto para o próximo nível? Ele te colocou nessa prova, para que quando te libertasse disso, você pudesse dar um passo de maior profundidade. Para que depois das águas fechadas por detrás de você, do livramento feito, você pudesse dizer, esse é o meu Deus, é nele que eu confio. Pode vir a prova que vier, ele já fez, ele fará novamente. Mas não foi isso que aconteceu com o povo. Não tinha sepulcros suficientes, estamos com saudade das cebolas do Egito.
Estamos cansados dessa comida, desse bolinho chamado maná. Não tem algo diferente, não tem uma refeição, águas amargas outra vez. Tudo era motivo de reclamação. E eles perecem. Porque viveram a experiência boa, o livramento, saíram do beco sem saída. Mas o após, o depois, ainda estavam com o mesmo coração, incrédulo, murmuração. Enquanto adoramos a Deus e o Senhor habita no meio dos louvores, a murmuração é a linguagem do inferno. Todas as vezes que entramos em murmuração, estamos falando a linguagem do inferno. Essa é o ranger do inferno, é a murmuração, é a reclamação, a infidelidade. Que o Senhor nos livre do beco, mas nos ensine a andar depois. O Senhor te livre dessa sua dívida aí, que eu não sei nem como vai fazer para pagar, mas o Senhor vai entrar com livramento, mas que depois você aprenda a gastar, a ser prudente. Que o Senhor te cure, mas que você se cuide mais. Que o Senhor mostre a sua mão de poder e restaure a sua família, mas que depois você seja um marido melhor, um pai mais presente, uma esposa mais dedicada. E depois do beco, poderia ser a próxima mensagem, né, pastor? Feche seus olhos, eu queria orar com você. As 5 coisas que Deus espera de nós quando estamos no meio de um beco, né, diante de um beco sem saída. Primeiro, afirme as promessas de Deus. Segundo, enfrente o problema. Terceiro, use os recursos que Deus já lhe deu. Quarto, confie na palavra de Deus. E 5, permaneça firme até possuir vitória completa, até desfrutar do melhor do Senhor. Nós vamos orar nesse momento. Eu creio que quando o Senhor libera a sua palavra sobre a vida da sua igreja, é porque Ele quer fazer algo específico em relação àquilo. Por isso, se você se encontra numa situação de beco sem saída, se você quer nesse momento se colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, entra com o teu livramento. Se você está se posicionando pela sua vida, ou se você vai se posicionar pela sua família, é uma situação, ou se você está se posicionando pela sua nação, eu não sei, mas se você se encontra nesse momento, dependendo de uma intervenção poderosa do Senhor, em alguma área da sua vida, que te coloque nessa situação, encurralado, beco sem saída, enquanto nós oramos, eu queria que você ficasse de pé, porque eu quero estar orando por você, e liberando também essa palavra de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. A equipe de cânticos estará também nos ministrando nesse momento. Eu quero orar e eu creio em nome do Senhor Jesus, que Deus fará algo extraordinário. Su, eu queria que você me ajudasse nesse momento, orando nesse instante, em nome do Senhor Jesus, pedindo ao Senhor que esteja liberando mesmo, que o Senhor esteja entrando com providência, com provisão e principalmente com a sua presença na situação que você está vivendo. Nós vamos estar orando por você neste momento, mas você precisa colocar a sua fé na palavra do Senhor e dizer: Senhor, libera sobre mim essa palavra no nome santo do Senhor Jesus. Senhor, eu não sei quantas pessoas nessa manhã aqui, ó Pai, estão vivendo algo assim, parecido na sua vida. Mas nós cremos, ó Pai, e nessa manhã, nós queremos colocar a vida desses, ó Pai, que estão talvez enfrentando algo, Senhor, que estão dizendo assim: não há mais saída, não há chances. Mas, ó Pai, nós queremos aqui dizer que nós confiamos no Senhor, e nós queremos caminhar até o fim, até a vitória dada pelo Senhor. Sabemos, ó Pai, que muitas vezes em nós não há recursos suficientes, mas nós sabemos que no Senhor, Senhor, poder, Senhor, ó Deus, saída, Senhor, milagres, ó Pai, que podem, Senhor, ó Deus, serem, ó Deus, liberados na vida do teu povo nessa manhã. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, nós não sabemos quais áreas que o teu povo, Senhor, está, Senhor, enfrentando, ó Deus, essas dificuldades, mas nós sabemos em quem nós podemos colocar a nossa confiança, e nós queremos avançar, Senhor, nós queremos
queremos, Senhor, dar passos. Sabemos que o Senhor já colocou em nós tudo aquilo que é suficiente para que nós possamos vencer, ó Pai, essas dificuldades. Nós não estamos aqui, Senhor, querendo simplesmente as bênçãos do Senhor da bênção. Nós queremos o Senhor, ó Pai, e sabemos que o Senhor vai nos fortalecer, que o Senhor vai entrar com providências na vida do teu povo. Mas nós queremos sim, mais do que isso, como já foi dito aqui nessa manhã, ó Pai, nós queremos depois disso, ó Deus, sermos achados fiéis, ó Pai, nós queremos dar passos, ó Pai, nós queremos ser aprovados pelo Senhor. Por isso nós queremos declarar nessa manhã que nós cremos, ó Pai, que está sendo liberado, Senhor, milagres, bênçãos, ó Pai, na vida do teu povo que está aqui. Nós sabemos disso, Senhor, e nós confiamos nisso. Nós confiamos na tua palavra, que é a verdade. Nós confiamos no Senhor, ó Pai, que, ó Deus, fez milagres e fará milagres. Nós confiamos no Deus que é mesmo ontem, hoje e será eternamente. É nesse Deus que nós confiamos, é nesse Deus que nós nos apresentamos e dizemos: sim, Senhor, ó Deus, a batalha está grande, a muralha, Senhor, é grande, muitas vezes parece intransponível, mas, ó Pai, nós sabemos que o Senhor pode ir à frente, abrindo, Senhor, esse mar. O Senhor pode muitas vezes nos fazer andar sobre ele. Não importa, ó Pai, nós queremos dizer que nós confiamos no Senhor e queremos nos encontrar, ó Deus, depois desse lado, queremos nos encontrar fiéis ao Senhor e prontos para receber aquilo que o Senhor tem nos colocado à mão. Nós oramos assim, confiados no Senhor nessa manhã, crendo que o Senhor tem feito milagres e maravilhas na vida do teu povo nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor mesmo, porque Ele já está fazendo. E deixa eu te dizer, eu não sei se Ele vai abrir um mar. Eu não sei se Ele vai transformar o mar como um concreto e você vai andar em cima. Mas uma coisa eu sei, essas águas não vão te fazer submergir. Em nome de Cristo Jesus, Ele entrará com livramento. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor.